Boa noite, igreja amada, eleita, predestinada para ser santa e irrepreensível. E pode ter certeza que você, igreja, é santa e irrepreensível e é perfeita para Deus. Que você agrada a Deus. Porque Deus disse que sem fé é impossível agradar a Deus. E a igreja é resultado da fé em Jesus Cristo. Logo, a igreja agrada a Deus. Fique na paz, meu irmão e minha irmã. Você já agrada a Deus. Bem, o vídeo de hoje eu vou falar sobre o que é graça. De uma maneira organizada, definida e aplicável ao entendimento. Um dia eu estava vendo uma gravura, uma revista, e eu vi um iceberg, uma ponta de um iceberg, e debaixo, assim, debaixo das águas, sob as águas, uma montanha de gelo. Imagine uma montanha debaixo da água. Pois era isso. Foi isso que eu vi. Aí, acho que passou uma semana, não lembro direito, mas não passou muito tempo não. Deus falou comigo assim: a cruz é apenas a ponta do iceberg da profundidade do amor de Deus. Aí, eu desenhei aqui, só para vocês terem uma ideia do que foi que eu vi. Aqui está a cruz, a ponta do iceberg e a montanha de gelo debaixo da água. Aqui é a água, tá? Não parece não, mas é água. Da mesma forma, vamos lá, vamos para um navio. Vamos para o navio, que quando tá, geralmente é nos polos, né, que faz gelo. Ele vê a ponta de um iceberg. Aí ele tenta se desviar daquela ponta do iceberg, mas ele bate que está embaixo. E o navio afunda. Acho que foi isso que aconteceu com o Titanic, não é? Aí, por quê? Porque a ponta do iceberg, ela mostra que ali existe gelo. Mas não mostra a realidade. A realidade está escondido. A realidade está abaixo. Certo? Então, o que Deus quis dizer, que a cruz, ela mostra que existe amor de Deus. Ela mostra que existe amor de Deus. Mas a cruz não mostra a realidade. A realidade está escondida. Está escondida. E quem assiste meus vídeos ou já me acompanha nos áudios, vai lembrar que Deus sempre fala nas mensagens que a mensagem da graça é aquilo que ele fez nos bastidores. Que a profundidade do amor de Deus é aquilo que ele fez nos bastidores. Que é aquilo que está escrito nas entrelinhas. Então, é aquilo que está escondido. Certo? Então, meu amado, a graça, a cruz, mostra que existe amor. Mas a graça não começa e não termina na cruz. Ela só aponta que existe amor de Deus. Mas a realidade é aquilo que está escrito nas entrelinhas. É aquilo que ele afirma que fez a nosso favor. Que Deus tem falado nas mensagens há muito tempo. Através de vídeos e através de áudios. Quem me acompanha vai saber do que eu estou falando. Bem, eu vou ler um versículo em Efésios 3,18 que fala sobre isso. Que diz assim, Efésios 3,18. Eu vou ler o 17 também para ajudar a compreender melhor. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede, o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Não é, a Bíblia não fala só da paz que excede todo o entendimento, mas o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Por isso que graça
não se entende com justiça do raciocínio lógico. Mensagem da graça não se explica com justiça do raciocínio lógico. É o amor que excede todo entendimento. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha só, o que faz o homem ser cheio da plenitude de Deus não é o que ele faz ou deixa de fazer. Não é jejum, não é fazer sacrifício, não é pagar preço, não é fazer as boas obras. É conhecer o amor de Deus, toda a altura, largura, comprimento e profundidade do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É o que faz a gente ser pleno de Deus. E é isso que Deus tem mostrado. Que quem leva o homem ao arrependimento é o amor dele. Que a graça não nos dá liberdade para pecar, que a graça nos faz livres para ele e não para o pecado. Olha, Deus está falando aqui, gente. Efésios 3, 17 e 18. Vamos lá. Eu quero até contar uma coisa rapidinho. Antes de Deus começar a me dar as mensagens da graça, ele já estava me preparando para a graça e eu não sabia. Hoje eu entendo muita coisa que aconteceu na minha vida. Eu tinha um desejo de fazer um móvel. Gente, me deu assim, uma vontade de fazer um móvel. Eu amo ferramentas. Se eu pudesse, eu teria todas as ferramentas. Aí eu comecei a analisar negócio de altura, largura, comprimento, profundidade. Eu comecei a analisar para poder fazer um móvel, nem que fosse um caixote. Eu nunca consegui fazer não, sabe? Mas eu comecei a estudar isso. Esse negócio de altura, largura, comprimento e profundidade. Só que eu entendi por quê. Hoje eu entendo por quê. Deus me preparando para a mensagem da graça, para falar da profundidade do amor dele. A altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor dele. Só que ele está me preparando para a profundidade. Vou explicar por que eu estou falando isso. Que é a graça, certo? A cruz, o ser humano é criação. A criação não tem poder em vida em si mesmo. Nós não temos poder de discernir todas as coisas, de compreender todas as coisas no mais profundo sentido. Só Deus tem esse poder. Então, nós, os seres humanos, precisam que as coisas sejam desenhadas para entendermos. Por isso que a Bíblia, Jesus falava por parábolas, a Bíblia é toda simbólica, metáforas, porque Deus precisa desenhar o mundo espiritual para a gente entender as coisas, porque faz parte da nossa característica como criação. Por isso que o nosso coração é enganoso. Não é porque a gente é mau, a gente é traíra, porque a gente é um monstro, porque a gente é falso. Não. É porque a gente não tem esse poder de entender as coisas profundamente, detalhadamente, no mais profundo sentido. A gente não tem. Então o nosso coração acaba sendo enganado, porque uma coisa a gente pensa que é outra. Aí, Deus precisou desenhar. Aí o que Deus falou comigo? Que a cruz é a parte visível do amor de Deus. A cruz é a altura, largura e comprimento do amor de Deus. É a parte que você pode enxergar. Então Deus desenhou altura, largura e comprimento para a gente entender este amor, porque sentimento é uma coisa difícil de se entender, não é? Então, para a gente entender o amor de Deus, nem que seja um pouquinho, Deus desenhou altura, largura e comprimento na cruz. Certo? Para a gente enxergar. Só que não para na altura, largura e comprimento. Tem a profundidade. E como é que Deus... a profundidade de um objeto é fácil de você saber. Dependendo da posição, ou vai ser a sua largura, ou vai ser o seu comprimento, ou se vai ser a sua altura. Então, dependendo da posição do objeto, a profundidade vai ser aquelas medidas ali. Mas de um sentimento, tem como medir a profundidade? Não. Ainda mais se for o amor de Deus, não é? Então, o que Deus fez para desenhar a profundidade do amor dele? A graça. A graça é o amor de Deus aplicado no mais profundo sentido. A graça é a profundidade do amor de Deus. Logo, ela não começa
e não termina na cruz. Ela começa antes da fundação do mundo e vai por toda, 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 toda a eternidade. Certo? A gente que pensa que a graça começa na cruz e termina. Não é. Ah, é porque Jesus morreu por mim para eu poder ser salva, aí eu vou ressuscitar. Não. Perdoa os meus pecados. Não. A graça começa antes. O ápice da graça é a eleição. Tá? Por quê? Porque começou lá. Se lá antes da fundação do mundo ele não tivesse nos escolhido, acabou. Teve a eleição. O restante foi o desenrolar da eleição. Certo? Se ele nos escolheu para sermos, se ele nos conheceu e nos predestinou para sermos a imagem do seu filho, se ele colocou o nosso nome no livro da vida antes da fundação do mundo, porque é isso que está dizendo lá em Apocalipse, que os nomes foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo, o restante é desenrolar da eleição lá antes da fundação do mundo. Então, o ápice da bondade de Deus, da profundidade do amor de Deus para com a igreja, é lá na eleição. O que acontece depois disso é apenas o cumprimento da eleição. Certo? Se ele não tivesse nos escolhido lá, babou. Já era. Então, o ápice da graça, da profundidade do amor de Deus para com a igreja é a eleição. A cruz é o cumprimento. Jesus veio morrer para que os eleitos não morressem. Certo? Jesus veio morrer a nossa morte para a gente viver a vida dele. Mas o ápice da profundidade do amor de Deus para com a igreja é a eleição. Ok? Aí, então agora nós vamos entender o que é graça. Ela começa antes da fundação do mundo e vai por toda a eternidade. Pergunto, alguém tem o poder de colocar a faca no pescoço de Deus e obrigar Deus a mandar o sol? Não. Alguém tem poder de colocar a faca no pescoço de Deus e obrigar Deus a mandar a chuva? Mandar a colheita no tempo certo? Responder à oração? Responder a jejum? Responder a sacrifício? A pagar preço? Eu me sacrifiquei, fiz jejum de 40 dias sem comer, sem beber, sem respirar. Então agora o Senhor tem que me responder. Agora o Senhor tem que resolver meu problema. Agora o Senhor tem que me salvar. Agora o Senhor tem que me abençoar. Algum ser humano tem poder para fazer isso? Não. Deus faz deliberadamente, porque Ele nos ama. Então, é favor. E favor é o quê? Graça. O sol é um favor que Deus manda. Graça. A chuva é um favor que Deus nos faz. Graça. O alimento na mesa é um favor que Deus nos faz. Graça. Salvar a gente através de Jesus Cristo é um favor que Deus nos faz. Graça. Manter a gente vivo eternamente ao lado dele é um favor que Deus nos fará. Graça. Porque não temos como obrigá-lo a manter a gente vivo ao lado dele. Então a graça vai continuar por toda a eternidade. Tudo é graça. Tudo é favor de Deus. Porque não temos como obrigá-lo. Ele faz por amor, deliberadamente. Porque Ele nos ama. Porque Ele é fiel. Porque Ele é justo. Porque Ele é maravilhoso. Compreender o que é graça? Então não começa e não termina na cruz. A graça é tudo. Tudo é um favor que Deus nos faz. Movidos por essa profundidade do amor que Ele tem por nós. Que não começa e não termina na cruz. É aquilo que Ele fez nos bastidores. Então onde está o verdadeiro relacionamento de Deus com a igreja? Naquilo que Ele afirma que fez a nosso favor. Por exemplo, ser fiel até a morte, terás a coroa da vida. E dar-te-ei a coroa da vida. Aí tem outro versículo que diz: nem a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, onde é que está o relacionamento de Deus com a igreja? Naquilo que Ele manda a gente fazer, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida,
ou onde ele afirma que fez a nosso favor, que nem a morte vai nos separar do amor dele? O que se realiza na vida da igreja? Que nem a morte vai nos separar do amor dele. E não ser fiel até a morte, e terás a coroa da vida. É onde ele afirma que fez a nosso favor. Outro exemplo. O reino dos céus é tomado por esforço. Ele está mandando a gente fazer, não é? Mas a Bíblia diz lá em Romanos 9, não é de quem quer, nem de quem se esforça, mas é de quem Deus quer ter misericórdia. Qual dos dois versículos se cumpre na vida da igreja? Que o reino dos céus é tomado por esforço, que ele manda a gente fazer, ou aquele que ele afirma que fez a nosso favor? Não é de quem quer, nem de quem se esforça, mas é de quem Deus quer ter misericórdia. É aquele onde Deus diz a nosso favor. Deus quis ter misericórdia de mim, igreja. Deus quis ter misericórdia de você lá antes da fundação do mundo. E através da eleição, nos separou para sermos dele, para passarmos a eternidade com ele. Graça. Nada além da graça. Não existe outra verdade, não existe outra resposta. É graça, nada além da graça. Certo? Então, isto que é graça no mais profundo sentido. É a profundidade do amor de Deus desenhada. A graça não começa e não termina na cruz. Ela começa antes da fundação do mundo, e a eleição é o ápice dessa profundidade do amor de Deus para com a igreja. E vai por toda a eternidade. Deus nos manter vivo com ele é um favor que ele vai nos fazer. É graça. E você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Você quer viver debaixo desta graça? Passar a eternidade com Deus? Ele te mantendo vivo ao lado dele, cheio de amor, de carinho, de bondade, porque Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é justo e misericordioso. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Porque para passar a eternidade com Deus, tem que ter um ingresso. E este ingresso é Jesus Cristo. Só que Deus é tão bom, mas Deus é tão bom, mas Deus é tão bom, que este ingresso é de graça. Basta você confessá-lo. Se você quer aceitar Jesus como Salvador, se você quer receber este ingresso para passar a eternidade com Deus, repete comigo esta oração. Senhor, eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, porque eu quero passar a eternidade com o Senhor, desfrutando da tua companhia, da tua presença, e te abraçar, olhar nos teus olhos, ouvir a tua voz para sempre. Muito obrigado pela salvação através da graça, através de Jesus Cristo. Perdoa os meus pecados. Amém. Amém? Então, meu amado, ou minha amada, você que fez esta oração, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, você agora faz parte do povo de Deus, você agora é meu irmão em Cristo. Se você quiser, faça uma visita a uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Vá conhecer um pouco mais desse Deus maravilhoso. Mas se você quiser vir fazer uma visita na Igreja Batista Atitude Central da Barra, ali no Pontões. Chegou no Pontões, você entra no Pontões, é uma igreja que tem um muro de vidro. Mas eu quero deixar claro que esta mensagem não pertence à Igreja Batista Atitude, é de responsabilidade minha, tá bom? Se você quiser fazer uma visita, você vai ser muito bem recebido e vai ser de muita alegria te ver lá. Fique na paz. Obrigada aí pela atenção. Igreja amada, eleita, predestinada. A graça é Deus contando a história de amor dele para com você.
A mensagem da graça é Deus contando a história de amor dele para com você, igreja, que começou antes da fundação do mundo e vai seguir por toda a eternidade. Somos ricos, igreja. Somos bem-aventurados, igreja. Somos o povo mais feliz desta terra. Que o Espírito Santo testifique isso no nosso coração todos os dias. Tchau. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, se Deus assim quiser. E eu espero que Ele queira, porque eu amo falar da mensagem da graça. Tchau.